Meu irmão se sacrificou para me salvar, mas eu ainda vejo ele no espelho. Quando eu era pequeno, meu irmão mais velho, Caio, sempre me dizia para ficar longe do espelho antigo da sala. Ele era enorme, ovalado, com uma moldura de madeira entalhada cheia de símbolos que pareciam dançar dependendo de como você olhasse. Ficava num canto escuro, coberto por um lençol branco, como se estivesse adormecido, esperando. Promete para mim, Daniel, Caio sussurrava, com a testa encostada na minha. Nunca toque no espelho. Nunca. Eu prometia. Porque nos olhos dele tinha medo. Não era o medo de criança, de monstro embaixo da cama. Era outro tipo. Um medo adulto. Um medo que conhece o que é real. Nossa mãe nunca falava do espelho. Só limpava o chão em volta sem nunca encostar nele. Às vezes, à noite, eu ouvia ela chorando baixinho no corredor. E o espelho, mesmo coberto, parecia respirar. As coisas começaram a mudar no dia do meu aniversário de 15 anos. Caio me chamou no quintal, sob a figueira velha. Tá chegando a hora, ele disse, sem olhar para mim. Que hora? Perguntei. Ele suspirou e apertou os olhos como quem carrega peso demais. Você precisa entender. A nossa família carrega uma dívida antiga. O espelho é a porta. O que está do outro lado quer sair. Sempre quis. Mas só quem tem sangue da nossa linhagem pode abrir de verdade. Eu ri. Achei que era brincadeira de irmão mais velho. Tá me assustando, Caio. Eu queria poder estar brincando, ele disse, e seus olhos estavam molhados. Aquela noite, sonhei com o espelho. No sonho, o lençol tinha caído, e eu via o reflexo da sala vazia. Mas no fundo do espelho, lá longe, bem lá no fundo, algo se movia. Algo que parecia feito de fumaça e ossos. Quando acordei, o lençol estava no chão. E havia marcas de mãos pequenas e sujas no vidro, como se alguém tivesse tentado sair. Na manhã seguinte, o lençol estava recolocado sobre o espelho. Caio não disse nada. Nem mamãe. Mas eu vi. Eu vi o jeito que ela tremia ao passar pela sala. Vi o jeito que Caio trancou a porta e colocou uma cadeira pesada em frente. E eu senti também. Uma sensação grudenta no ar, como se a casa toda estivesse respirando num ritmo estranho. Cada estalo da madeira, cada sombra fora do lugar, parecia sussurrar uma única palavra dentro da minha cabeça. Venha. À noite, não consegui dormir. O relógio marcava 3h03 da manhã quando ouvi o barulho. Arrastado. Lento. Persistente. Saí do quarto. O corredor parecia mais longo. O chão, mais frio. Quando cheguei à sala, a cadeira tinha sido afastada. O lençol, de novo, estava no chão. E o espelho estava diferente. O vidro parecia molhado. Como se chovesse do outro lado. E dentro daquela névoa, algo se formava. Era eu. Mas não exatamente. O reflexo sorriu de um jeito que eu não sorri. Levantou a mão quando eu não levantei. E no vidro, com a ponta do dedo, escreveu. Ajude-me. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, senti uma mão forte me puxando para trás. Era Caio. O rosto dele estava branco, como se todo o sangue tivesse sumido. Você olhou para ele e ele sussurrou, a voz quebrada. Você respondeu. Tentei explicar, mas ele não deixou. Agora ele te viu, Daniel. Agora ele te escolheu. Ele me arrastou até a cozinha, trancou a porta. Enquanto ele falava, eu mal conseguia ouvir. O som do espelho ainda ecoava nos meus ouvidos como um zumbido quente. Não podemos mais esperar, Caio disse. Ou você vai ser levado. Igual ao nosso pai. Caio pegou uma mochila debaixo da pia. Dentro dela, havia coisas estranhas. Um martelo pesado. Uma corda vermelha. Um punhado de sal grosso. Uma velha vela preta, já meio derretida. A gente tem que selar o espelho de novo, ele disse, jogando os objetos na mesa. Antes que ele te leve. Minha cabeça girava. Nada fazia sentido. Eu queria perguntar o que está acontecendo. Por que eu? Quem é ele? Mas dentro de mim, algo sabia que as respostas iam doer. Descemos para a sala. O espelho ainda estava ali, brilhando sob a luz fraca do abajur. Caio desenhou um círculo em volta dele com o sal. Acendeu a vela preta e começou a murmurar palavras numa língua que parecia mais velha que o tempo. Meu corpo inteiro formigava. O espelho tremia levemente, como a superfície de um lago antes da tempestade. Então, ele mandou. Não importa o que veja, não saia do círculo. Balancei a cabeça, obedecendo. Caio levantou o martelo acima da cabeça.
O espelho refletiu o movimento, mas, no reflexo, o martelo parecia derreter, como se feito de cera. Ele bateu com força. Crack! Uma rachadura se formou no vidro. E junto dela veio um grito. Não era um som humano. Era algo rasgando o próprio mundo. O chão vibrou. As paredes tremeram. E do espelho partido, começou a sair uma névoa negra, densa, que cheirava a ferro queimado. A vela apagou com um estalo. Fiquei parado, congelado, vendo a coisa sair. A névoa tomou forma. Primeiro olhos. Depois mãos. Depois uma boca enorme cheia de dentes finos e impossíveis. Caio gritou. Daniel, não olha para ele. Tarde demais. Meus olhos se encontraram com os dele. E naquele instante, eu senti. Ele me conhecia. Ele era eu. Ou o que eu seria. Senti meu corpo começar a se mover sozinho, um passo fora do círculo. Caio pulou na minha frente, me empurrando de volta. O monstro avançou. A última coisa que vi foi o braço de Caio atravessado por mãos feitas de sombra. Ele não gritou. Só olhou para mim. Com os olhos cheios de amor e desespero. Corre, Dani. Foram as últimas palavras dele. Eu corri. Subi as escadas sem olhar para trás. O grito de Caio ficou preso na minha cabeça, e ainda está. Fechei a porta do meu quarto e empurrei a cômoda na frente, as mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar o peso. Minha respiração era só um chiado, como se meu próprio corpo não tivesse mais ar para me manter de pé. Lá embaixo, o barulho parou. Um silêncio, espesso. O tipo de silêncio que só vem depois que algo ruim acontece. Eu fiquei ali encostado na parede até o sol nascer. Quando criei coragem para descer, encontrei a sala vazia. Nada de Caio. Nada da névoa. Mas o espelho estava inteiro. Sem rachaduras. Sem marcas. Como se tudo da noite anterior tivesse sido só um sonho ruim. Só que não era. No centro do vidro, desenhada em algo escuro, sangue talvez, estava uma palavra. Laço. Toquei a moldura sem querer e uma dor elétrica subiu pelo meu braço. Vi flashes. A figura de Caio sendo puxado para dentro. Um corredor sem fim, feito de carne e espinhos. O monstro, não apenas observando, mas sorrindo. Caí de joelhos, vomitando no chão. Foi quando ouvi a voz. Não alta, nem gritada. Sussurrada diretamente dentro da minha cabeça. Agora somos um, Daniel. A metade que faltava. Venha, termine o que começamos. Tentei tapar os ouvidos, mas a voz não vinha de fora. Era como um vírus já espalhado dentro de mim. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Reflexos falsos em cada espelho da casa. Sons de passos atrás de mim, mas quando me virava, nada. Sombras que não me pertenciam. A mãe, sumiu. Simplesmente desapareceu. A cama dela, arrumada. O carro ainda na garagem. Só o cheiro dela ainda pairava no ar. Um cheiro doce, familiar, que aos poucos começou a apodrecer. Eu estava sozinho. Sozinho e preso. Preso num contrato que eu não tinha escolhido, mas que agora corria nas minhas veias como veneno. No quinto dia depois do sumiço da mãe, a campainha tocou. Era cedo, nem 6 da manhã. A casa ainda estava mergulhada numa penumbra cinzenta, com o cheiro de coisa velha impregnando as paredes. Quando abri a porta, não vi ninguém. Apenas uma caixa. Uma caixa de madeira preta, pequena, simples, mas tão estranha que parecia emitir um calor próprio. Peguei com cuidado. Era leve, quase como se estivesse vazia. No topo, um bilhete amarelado. Para o novo guardião. Aceite ou perca tudo. Meu coração parecia um tambor doente dentro do peito. Voltei para dentro, sentei no chão da sala e abri a caixa. Dentro dela havia duas coisas. Um pequeno espelho de bolso, velho, rachado no canto. Um pedaço de pergaminho dobrado. No pergaminho, em letras tremidas, estava escrito: o ciclo exige sangue. Se escolher proteger, será um com ele. Se escolher destruir, sofrerá como os traidores. Não há saída sem preço. O sangue une. O sangue devora. Olhei pro espelhinho. Minha própria imagem refletida de forma distorcida, a boca torcida num sorriso que eu não estava fazendo. Atrás de mim, no reflexo, uma silhueta enorme, retorcida, observava. Caí para trás num pulo, derrubando a caixa. O espelho de bolso caiu no chão, por um segundo, pensei que ele ia quebrar. Mas não. Ele ficou ali, intacto. E na superfície, piscou uma nova mensagem:
como se fosse escrita por um dedo invisível. Escolha, Daniel. Sangue ou esquecimento? Eu soube naquele momento. Se aceitasse ser o guardião, viveria com a criatura à espreita dentro de mim, mas protegeria os outros. Se recusasse, seria consumido. E o espelho se abriria para o mundo. Não era uma escolha justa. Não era uma escolha. Era uma sentença. Fiquei horas encarando o espelho de bolso no chão. O relógio na parede parecia se arrastar, como se o tempo não quisesse me deixar escapar da decisão. Sangue ou esquecimento? Pensei em Caio. No jeito que ele sempre me protegia, nas noites em que ele sentava ao lado da minha cama só para garantir que eu não tivesse pesadelos. Pensei na mãe. No sorriso triste dela. No modo como ela evitava olhar pro espelho mesmo sem me dizer porquê. Pensei em mim mesmo. Eu queria ser livre. Queria esquecer. Mas também queria honrá-los. Com a mão tremendo, peguei o espelho de novo. Dessa vez, não olhei apenas para o meu reflexo. Eu encarei a coisa por trás. E falei em voz alta. Eu aceito. A casa estremeceu. O chão rachou sob meus pés. Luzes piscavam, lâmpadas estouravam. O espelho antigo na sala começou a se partir em pedaços, cada estilhaço refletindo uma parte diferente da criatura. E então, ele saiu. Não como uma sombra, mas como carne. Fumaça e ossos condensados em forma humana. O monstro ficou diante de mim, enorme, a pele marcada com símbolos que pareciam se mover sozinhos. Seu rosto era uma cópia do meu. Só que, errado. Um sorriso largo demais. Olhos fundos demais. Ele se ajoelhou diante de mim. Meu guardião disse numa voz que parecia feita de todos os gritos que eu já tinha ouvido na vida. Meu reflexo. A criatura estendeu a mão. E eu entendi. Ele não queria me destruir. Queria se fundir a mim. O preço de proteger o mundo era carregar a besta dentro de mim. Para sempre. Respirei fundo. Fechei os olhos. E toquei a mão dele. Na semana passada, encontrei um envelope na caixa de correio. Sem remetente. Dentro, apenas um bilhete escrito com uma letra que eu conhecia bem. Está chegando sua hora de escolher também. Prepare-se para ensinar o próximo. E junto, embrulhado num pano vermelho, um novo espelho. Pequeno. Ovalado. Ainda coberto, esperando. E você, o que faria no meu lugar? Aceitaria carregar o mal para proteger quem você ama, ou destruiria tudo para ser livre? Se essa história te arrepiou, deixa o like, compartilha com alguém que você confia, e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque ainda temos muitos segredos para desenterrar, juntos.